Vamos chegando novamente. O Igor Paulo, sinaliza para a gente. Se tá... Quero só dar um aviso aqui. Eu acabei de chegar aqui no SAMU, estou entrando de serviço. Então, talvez eu tenha que sair, tá? Porque eu tenho as atividades para fazer aqui agora, tá? Ou se eu Ok, permanecer Machado. um pouco a bateria, vou ter que pôr para carregar, tá bom? Então, se eu sair, foi por esse motivo. Obrigado. Ok. Igor? Voltamos? Estamos todos? Voltamos, só uma chamada rápida para quem voltou. Só um momento, por gentileza. Estão presentes. Peraí. Igor, Samantha, Almir Rogério, Joyce, Reinaldo, Daisy, Edilane, Kimberly, Machado, Paulo Rogério, Tati Medeiros, Thomas, William Ponciano, a gente tem mais alguém aqui, e Rafael Bolito. Ok, acho que só o Zé Castro. O Zé Castro. Retornar Ele já, daqui a pouco se puder alguém orientar ele, Joyce, você tem o contato tem dele? alguém aqui conectando ao áudio, não sei se pode ser ele. Você tem o contato dele? Eu não tenho aqui. Não tenho. Para orientar ele, às vezes ele está com dificuldade de voltar com o mesmo link, né? Eu vou orientar ele. Ah, obrigado, William. Vamos lá então, Joyce? Vamos dar prosseguimento aqui à leitura da terceira e última ata. Reunião ordinária, Conselho Municipal de Políticas Culturais de Pirassununga, às 16 horas do dia 30 de dezembro de 2020, na Sala de Exposições do Centro de Convenções Professor Dr. Fausto Victorelli, localizada Avenida Painguás, número 2014. Desculpa só interromper, o Zé Castro está voltando. Ok. A sessão foi iniciada às 16 horas e 28 minutos, presidida pelo presidente Almir Rogério Ferraz, que deu abertura em segunda chamada com o número de membros presentes, conforme regimento interno, sendo eles Roberto Donizete Braganholo, representando a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo como titular, Rogério Machado, representando a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo como titular, Joyce Antunes Modenese, representando a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo como suplente, Almir Rogério Ferraz, representando a Secretaria Municipal de Educação como titular, Igor Cardoso Tomás, representando o Fórum Setorial de Artes Visuais como titular, Thomas Walter Gitz, representando o Fórum Setorial de Patrimônio e Memória como suplente, Fabiana Malamã, representando o Fórum Setorial de Música como suplente, Samantha Lenaon Penteado Freitas, representando o Fórum Setorial de Teatro como titular, Paulo Rogério Aparecido de Almeida, representando o Fórum Setorial de Cultura Tradicional como titular, Luiz Antônio dos Santos Filho, representando o Fórum Setorial de Cultura Afro-Brasileira como titular, e Rafael Bolito Pelais, representando o Fórum Setorial de Literatura, Livro e Leitura como titular. Foi feita a leitura da pauta. Foi feita a leitura das atas dos dias 10 de setembro de 2020 e 25 de setembro de 2020, sendo que as mesmas foram aprovadas sem alterações. A secretária Joyce informou que, em virtude da grande demanda de serviço referente à Lei Aldir Blanc, não havia conseguido terminar as atas referente às sessões ordinárias de outubro e novembro, solicitando, assim, a aprovação para serem encaminhadas posteriormente por e-mail. Foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Nossa, deixa eu tomar uma água. Só por Deus, hein? Foi feita a leitura das justificativas recebidas, sendo elas dos conselheiros Paulo João de Oliveira Alonso, Edilane Aparecida Moraes Cardoso, Kimberly Graziele da Silva, Rosinei Maria Rosim, Tatiana Cristina Felipe Medeiros e Marta de Oliveira, todas enviadas através do WhatsApp,
foi colocado em votação para a aprovação das justificativas recebidas por meio não oficial, sendo aprovado por unanimidade. O conselheiro Igor solicitou a inclusão na pauta sobre o andamento da vinculação da conta do Fundo Municipal de Cultura ao CNPJ do Conselho. E o conselheiro Paulo solicitou a inclusão sobre resolução das cadeiras vacantes do Conselho. O presidente colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Pauta 3. Andamento do Comitê Gestor da Lei Aldir Blanc. O conselheiro Roberto falou sobre a felicidade de termos empenhado e pago cerca de 70 projetos com recursos advindos da Lei Aldir Blanc. O secretário aproveitou para despedir-se do conselho, tendo em vista o fim de sua gestão à frente da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Agradeceu a colaboração de todos nesses anos de parceria e ainda encerrando com chave de ouro com a execução da Lei Aldir Blanc. O presidente Almir também fez suas considerações sobre a Lei Aldir Blanc e comentou sobre a realidade da lei nas cidades vizinhas, citando, por exemplo, Ribeirão Preto, que devolveu recursos, e cidades como Analândia e Santa Cruz das Palmeiras, que sequer conseguiram receber os recursos. Agradeceu ainda à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em ter aceitado a participação do Conselho e da sociedade civil, deixando as portas da Secretaria sempre abertas a todos os artistas do município. A secretária Joyce passou para a ciência dos conselheiros o extrato da conta da Lei Aldir Blanc, com toda a movimentação e os pagamentos realizados, restando na conta para devolução o valor de R$ 229,62, mais rendimentos de R$ 107,22, perfazendo um total de R$ 336,84, constando a assinatura dos membros presentes no referido extrato. Pauta 4. Prestação de contas do Fundo Municipal de Cultura de 2020. A secretária Joyce trouxe para conhecimento do Conselho todos os borderôs e arrecadações realizados no ano de 2020, bem como uma planilha com todas as informações compiladas que foram passados a todos os conselheiros presentes para ciência e aprovação, sendo aprovado por unanimidade e constando a assinatura dos membros presentes na referida planilha. Foi mostrado também todos os extratos bancários e comunicações internas solicitando as transferências ao Fundo Municipal de Cultura. Foi informado pela conselheira que a comunicação interna número 183/2020, enviada em 29 de dezembro de 2020, com as arrecadações referente aos meses de novembro e dezembro, ainda não havia sido transferida em virtude da demanda relativa ao fechamento do ano na sessão de tesouraria, mas que já estava sendo contabilizado. Portanto, o Fundo Municipal de Cultura encerra o ano de 2020 com um montante de R$ 188.868,44, sendo a planilha de movimentação passada a todos os conselheiros presentes para ciência e aprovação, sendo aprovado por unanimidade e constando a assinatura dos membros presentes na referida planilha. A conselheira informou que disponibilizará os documentos no Drive do Conselho. Pauta 5. Definição do calendário anual de reuniões para 2021. Após debate entre os conselheiros, foi sugerido que as reuniões permanecessem a ser realizadas todo o dia 25 de cada mês, exceto ao coincidir com finais de semana e feriados, passando assim para o próximo dia útil, com horários alternados entre 16 e 18 horas para atender às demandas de todos os conselheiros. Foi sugerido ainda que, enquanto perdurar a pandemia, deverá ser mantida as reuniões virtuais.
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Sobre a vinculação da conta do Fundo Municipal de Cultura ao CNPJ do Conselho, a conselheira Joyce salientou que retomaria o assunto no início do ano, relembrando que o mesmo não havia sido realizado até o momento, pois estava havendo conflitos de entendimento entre as contas da Lei Aldir Blanc e a do Fundo Municipal de Cultura por parte da seção de tesouraria, sendo aprovado por unanimidade. Sobre as cadeiras vacantes do Conselho, o presidente Almir também solicitou a retomada no assunto na primeira reunião do ano de 2021, tendo em vista que já deverá ser realizada a substituição do secretário da pasta de Cultura e Turismo, sendo aprovada por unanimidade. Nada mais tendo a discutir, a próxima reunião foi agendada para o dia 25 de janeiro de 2021, às 18 horas. A reunião foi dada por encerrada às 18h10. Eu, Joyce Antunes Modenese, lavrei e assino esta ata juntamente com o presidente, em anexo, lista dos presentes. Está aqui a lista dos presentes, que todo mundo assinou lá no dia. Só para lembrar, presidente, conforme eu citei aqui na ata, eu já subi no Drive todos os extratos da conta do fundo, bem como tem uma pastinha lá chamada Transparência Aldir Blanc, que consta lá também o extrato da conta da Lei Aldir Blanc com o valor informado na ata. Ok. Bom, salvo a pequena correção que você leu aí, né, Joyce, na ata, no finalzinho de 2 palavras ali que você vai fazer a correção. Isso. Alguém tem alguma objeção em relação a essa última reunião que a gente fez ali? A gente estava quase no Réveillon, foi feita bem assim. E alguém quer observar, quer colocar alguma objeção, senão a gente considera também essa ata aprovada por unanimidade. Ok? Aprovamos a ata. Perfeito. Bom, então vou dar uma sequência aqui, tá, Joyce? Eu tenho que fazer a parte 2 aqui. Tá, então segue aí para depois deixa eu só terminar os avisos e comunicações, aí eu já passo a sua palavra. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. A pauta 2, avisos, comunicações, apresentação de correspondência e documentos de interesse do plenário. Bom, vamos lá, pessoal. Para informar a todos da plenária, saiu no Diário Oficial do dia 19 de janeiro, deixa eu achar aqui, aqui, a portaria número 064 de 2021, que resolve transferir, a partir de 19 de janeiro do fluente ano, o servidor público municipal Rogério Machado, ocupante do emprego permanente mensalista de bombeiro municipal, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Tá? Então, só para deixar registrado, estou aqui com a cópia, vou guardar aí nos arquivos do Conselho, que o nosso amigo bombeiro Machado foi transferido de secretaria. Dando continuidade aos avisos e comunicações, o presidente Almir encaminhou aí no início da semana os ofícios às secretarias municipais que fazem parte aí do nosso conselho, para saber quais gostariam de manter os seus representantes aqui no conselho, se haveria alguma substituição, alguma nova indicação. Lembrando que a gente tem algumas secretarias que estão com cadeiras vacantes, então foi esse o intuito de mandar esses ofícios, tá? Então foram mandados para Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Comércio e Indústria, Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Promoção Social, Direitos Humanos, Esportes. Qual mais estou esquecendo, gente?
Saúde. Ah, Rosinei Rosim, boa noite, está chegando aqui ao nosso... Promoção social também. Promoção social, acho que está faltando uma. Imagina, Rô, tranquilo. Enfim, mandamos para todas as secretarias. Até o momento, nós recebemos aqui o retorno da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, a qual permaneceu como titular Deise Armelina Lozando e suplente Fernando Gola Gonçalves. A Secretaria Municipal de Educação também já retornou, mantendo os seus membros, como titular Almir Rogério Ferraz e suplente Milena Senhorini Marafon. E a Segurança Pública encaminhou também uma CI, trazendo o nosso amigo de volta, então ficando como titular Rogério Machado e suplente Alexander da Silva Tissot. Então, até o momento, foram 3 os ofícios recebidos, mas já agradeço a participação do secretário de Esportes, que está aqui para acompanhar os nossos trabalhos. Creio que ele, em breve, também mande as suas indicações. Isso, boa noite a todos. Tudo bem? É um prazer participar. Eu só não enviei ainda que tanto o membro como o titular estão de férias, tá? Então eu vou dar uma confirmada com eles, mas logo no final de semana eu já estou enviando já, tá? Então, muito obrigado. Perfeito, a todos belezinha. aí. Parabéns aí pelo conselho. Obrigada. Perfeito. Almir, tem mais algum? Oi. Eu tenho só mais um aviso, na verdade, mas é relacionado à Lei Aldir Blanc. Se você quiser que eu traga ele depois, Posso só fazer uma interferência nessa questão dos conselheiros? Pode, deve. Então, tá bem. Gente, bom, como a última ata aí disse, né, a gente já mencionava essa problemática dentro do Conselho, eu quero mais uma vez salientar aqui e agradecer a presença da sociedade civil, que durante o ano passado, e já começando esse ano com o pé direito, na sua maioria que está representada dentro do Conselho. Eu acho que isso é de grande importância, porque eu sou do Poder Público, a Joyce, o nosso secretário de Cultura e de Esporte, como o Rogério também, a Deise, nós representamos a defesa dessa parte, mas também somos parte de uma sociedade. Então, eu louvo a participação das duas esferas, mas acho muito importante que a sociedade civil esteja sempre presente, inclusive que envie esses convites das nossas reuniões, envie os links para que as pessoas acessem também no momento da reunião, como antigamente era presencialmente, todo mundo poderia ir lá na Casa dos Conselhos e acompanhar nossas reuniões. Agora, em formato virtual, as pessoas parecem que ficam mais tímidas, acabam não acessando, mas nós temos aqui, inclusive, uma convidada, que é a Teia, ela está acompanhando a nossa reunião, ela não é conselheira, mas está seguindo aqui com a gente. Eu quero agradecer ao secretário de Esporte por estar presente, é muito importante essa presença, até porque eu conversei com a Joyce há uns dias atrás, assim, Joyce, eu acredito que a gente precisa fazer uma reunião com os secretários, até para sinalizar a importância desse conselho, por que precisam estar presentes os representantes do poder público. A gente teve um delay o ano passado, muitas ausências, assim, inclusive de secretarias que nunca apareceram. Isso dificulta um pouco porque tem questão de aprovações, votações, deliberações, então, assim, o poder público ele passa a não ser tão representativo quanto deveria ser. Então, eu louvo a presença dos secretários aqui e estimulo que tão logo a gente complete o quadro. Então, hoje, como que nós estamos? Né? A Joyce até mencionou aí, nós temos um regimento que diz como acontece essa dinâmica. No caso da Secretaria de Cultura, a Joyce era uma suplente, então, com a saída dos titulares, que era o Roberto Braganholo e o Rogério Machado, e a Rosana, que também era uma suplente, a Joyce automaticamente sobe como titular, e nós vamos receber aí da Secretaria de Cultura e Turismo a indicação de mais 3 pessoas, sendo mais um titular e mais 2 suplentes. E no caso da Secretaria de Esportes, também nós vamos aguardar a indicação, lembrando, secretário, que até mesmo o senhor pode ser esse próprio representante, né? Assim, estar nessa pasta, nessa deliberação, que nada melhor que a parceria entre esporte, cultura, educação. Aliás, todas as secretarias mencionadas aqui são de suma importância, a gente só lamenta quando não chega essa participação. Muito bem lembrado pela Joyce, que no final do ano passado, durante o ano,
eu fiz esse questionamento em relação ao pagamento de hora extras ou acordo de banco de horas. A lei do conselho, ela diz que as participações são voluntárias, geralmente as reuniões aconteciam a partir das 19h, isso implicava em um funcionário servidor muitas vezes não aparecer por conta de que ele não ia receber hora extra ou então descontar um banco de hora, o que nós, conselheiros, questionamos isso, né? Que a gente sabe a importância desse conselho caminhar e a importância da presença de pessoas, então o servidor ali ele acaba se sentindo um pouco desprestigiado e aí acaba não aparecendo. E também a gente tem um agravante de, às vezes, alguns conselheiros serem indicados, e quando a gente conversa com esses servidores, eles não estão sabendo que foram indicados. Muito embora a gente sabe de como procede isso, né? A gente envia o ofício, tem que comunicar aos servidores antes de enviar o nome deles para a representação, porque depois nós vamos cobrar a presença, tem um regimento que fala do número de ausência também, e inclusive, eu posso, Joyce, antes de você entrar então no comunicado da Lei Aldir Blanc, eu vou falar, só dar uma reportada brevemente como caminha o nosso conselho, como que é esse regimento sinteticamente, porque a gente tem ele anexado no nosso Drive também, suas regras, seus artigos, mas eu vou fazer um breve lembrete aqui, não só para os novos que vão chegar, mas para quem já está também, que é importantíssimo a gente ter acesso a esse regimento interno para lembrar de como é a dinâmica e o que acontece na ausência de conselheiros, tanto do poder público quanto da sociedade civil também, tá bom? Então, eu não fiz aqui meus rascunhos, porque eu sou de escrever muito, tá, gente? Coloquei as pendências do conselho, então isso eu já explico, né? Eu já expliquei que no artigo 6 ele fala que os conselheiros suplentes vão substituir o titular no caso da vacância, e eles vão ser mencionados, né, pelos seus órgãos, sejam poder público ou através do chamamento público. Então, Joyce, eu acredito que na parte de sociedade civil a gente já está com defasagem no leitura, é isso? A gente está com defasagem no livro Leitura e Literatura e também da Zona Rural. Tá, então aí precisa anotar e também eu estou lembrando aqui de quem solicitou a saída, né, durante o ano. E também aquela parte das ONGs lá, que era o pessoal da Corporação Musical que também saiu. Uhum. Tá, então aí você precisa fazer um lembrete aí, que esse negócio de chamamento é com você, né? E com o secretário de Cultura. A gente precisa colocar em ordem esse colegiado, então da parte da sociedade civil é aberto um chamamento público, né, pelo Diário Oficial, e é publicado, enfim, aí as pessoas voltam a compor essas cadeiras para elas não ficarem vacantes, certo? Bom, então, dando sequência, a função do nosso conselho aqui, resumidamente, é trazer as resoluções em nome da cultura, né, do turismo, também tem um conselho de turismo que cuida disso, mas não que a gente não faça parte desse estudo, dessa sensibilidade. E também a gente precisa lembrar, Joyce, que a gente precisa fazer a resolução das datas e horários, né, para o ano todo. Que aí a gente considera... Oi. Essa resolução das datas e horários das reuniões já foi feita e já foi publicada no Diário Oficial. Tá tudo certo, então? Tudo certo. Esse pode dar check aí. A gente considera essa resolução como já a convocação de todos os conselheiros e seus suplentes. No entanto, eu fico pegando no pé da Joyce, né, Joyce? Joyce, faz a convocação pessoal, porque existe essa formalidade, é importante. A gente, na corrida da vida, acaba, né, perdendo datas e horários, então, quando chega até para trazer a pauta, né, para as pessoas saberem a pauta. Sim, é importante. Mas ela já é prevista em resolução, então já consta até como... Por que eu falo isso, gente? Porque a Joyce, coitada, com tanta demanda de secretaria que ela tem, muitas vezes chega muito em cima da hora, você não vou conseguir soltar a convocação. E aí, dentro do regimento interno, ele pede, ele tem um prazo, ela precisa ser enviada com, no mínimo, 2 dias de antecedência. Então, a resolução ela já resolve isso, né? Ela já faz essa convocação prévia de todas as sessões ordinárias do ano, no entanto, a Joyce reforça com a convocação mensal, né? Enfim, organização da plenária. Então, só preciso lembrar aqui que todos os conselheiros estão participando desse colegiado com as resoluções, soluções, indicações. E quando a gente tem a dinâmica de voz e voto, esse é de direito dos seus titulares. Então, se a gente estabelecer aqui, né, uma forma de votação, de decisões, nós vamos primeiro chamar os titulares, na ausência deles,
o suplente pode ter voz e voto também. Se tiver os dois, o suplente tem direito à voz nas resoluções, discussões e reflexões. Ele só não vai poder votar numa decisão ali pontual, né? Do plenário, no artigo 16, ele fala para a gente propor um calendário de reuniões de fóruns setoriais, gente. Isso foi uma falha nossa do ano passado, porque o nosso ano foi muito atípico. Mas eu gostaria de já contar com vocês, pensando, todos lá, né? Artes visuais, música, teatro, literatura, não governamentais, todos. Precisamos fazer um calendário anual dos fóruns setoriais, porque são eles que vão olhar para o nosso plano municipal de cultura, que lá, quando foi feito esse plano, ele tem as ações de cada setorial. Então, assim, o setorial pode pegar esse documento e ler a sua parte específica e ver se está sendo cumprida, se está dentro do prazo, se falta prazo, se as coisas vão dar certo, se não. Então, assim, é uma incumbência nossa e de levar isso para a sociedade civil. Por quê? Nesse plenário nosso do Conselho, eles não conseguem estar junto, ter direito a voz e voto, né? Eles podem participar como até está hoje, se ela solicitar a palavra, somente no final e relacionado à nossa pauta. Tá? Então, os fóruns setoriais têm uma grande força nesse sentido. Vamos lá, o que mais aqui? A gente também tem a função de formular e deliberar sobre a política e critérios de aplicação dos recursos financeiros do Fundo Municipal de Cultura. Nós vamos falar sobre isso também, até porque essa semana a gente teve uma reunião com o secretário Municipal de Cultura e Turismo. Foi uma reunião informal, não oficial, mas foi entre ele, a Joyce, que é a primeira secretária, o Igor e eu. Então, a gente passou um pouco ali do que aconteceu com o Conselho nesse tempo todo, e aí a gente também teve algumas reflexões que eu acredito que ele venha falar também com vocês, que é importante, e muitas delas sobre o Fundo Municipal de Cultura, que é de grande importância. Todos os conselheiros vêm me cobrando, eu falava assim, gente, eu preciso resolver porque os conselheiros me cobram, né? Enfim, convocar ordinariamente a cada 2 anos a conferência, então nós vamos precisar ver essa questão também, aprovar as contas do Fundo Municipal de Cultura, que foi o que a gente realizou no final do ano passado, talvez ela possa ser apresentada mais regularmente, né, Joyce? Não sei se a gente decide a cada 2 meses, 3 meses. A planilha, tudo isso que eu falei na ata, planilha e tal, lá, tá tudo no nosso Drive, e como eu precisava da aprovação da ata hoje, amanhã eu também já posso mandar a ata para publicação no Diário Oficial para formalizar aí essa questão do fundo e valores e prestação de contas, né, que faz parte do nosso Perfeito. Perfeito, gente. Lembrando que o nosso link, o nosso Drive, ele é compartilhado na cidade inteira. Quem quiser acessar esse material e observar lá as pastas que tem das legislações do Conselho, das deliberações, plano de trabalho, plano de ação, tá tudo lá. Como a Joyce disse, tá? É transparência, tá? Bom, no artigo 20 fala que todas as sessões do Conselho serão públicas, por isso que eu estou fundamentando, né, de ter convidados aqui presentes. Claro que eles só estão ouvindo a reunião, se eles precisarem pedir a palavra, eles vão solicitar isso e vai acontecer no final, tá? Com pedido formal, escrito e assinado, se no caso estivesse presente, né, se era fisicamente, né, presencialmente, mas não é esse o caso, e com um assunto relacionado à pauta. Então, tudo que a gente está falando na noite de hoje, se tiver que fazer alguma consideração, no final, solicitando essa participação. Artigo 25, ele fala da duração da sessão, ela geralmente é de 2 horas, podendo ser prorrogada por mais 1 hora, depender da demanda, solicitada pelo presidente e deliberada pelos conselheiros. Então, assim, não dá para eu dizer, agora a gente fica mais 1 hora e vocês dizem amém. Então, tem que ser uma consulta para que a gente chegue num acordo, seguindo as 3 partes do expediente, né? Que é o expediente, a ordem do dia e a palavra livre no final. Bem, acho que é isso, assim, na verdade, eu só queria salientar esses pontos principais, gente, mas eles estão no nosso regimento, tá bom? Então, assim, quem tem dúvida disso, também os novos secretários que estão chegando, deem uma visitada nesses documentos que são importantes, tanto quanto os outros também, que é a lei do fundo, o Plano Municipal de Cultura, tem todo um trabalho lá que foi realizado, né, em bastante tempo, não só por essa nova composição que foi no ano passado, mas pelas outras, né, que estavam atrás. Enfim, reforço aqui que todo mundo precisa visitar novamente nosso Plano Municipal de Cultura. Eu já olhei de novo, tem metas ali que já era para estar acontecendo em 2018. Então, assim, até sinalizando aqui ao secretário de Cultura e Turismo, que tem coisa aí por vir, né? E tem datas a serem cumpridas com o Plano de Cultura. O plano nosso de trabalho também está lá no Drive. Eu até atualizei ele no finalzinho do ano de outras coisas que a gente já tinha feito e coisas
por fazerem também, porque a gente havia aprovado uma minuta de um edital, né, para um festival online de teatro, né, gente? E também eu trouxe uma ideia lá de oficineiros também para trabalharem durante o ano aí na cidade, oferecendo cursos de teatro, dança, canto, etc. Mas isso é uma coisa para a gente estudar depois. E é isso. Então, agora eu vou... Que horas são? Vai cair o link ou não? Não, são 30 minutos ainda, né? Bom, Joyce, então eu vou voltar para você. 8 minutos. Que daí você vai fazer que você vai fazer a comunicação da Aldir Blanc, né? Aí, a hora que a gente voltar no terceiro tempo, a gente já vai para aquela parte assim que a gente vai abrir para o pessoal, palavra livre, ter esse contato com o novo secretário também, que é importantíssimo, ele dizer a gente também dizer a ele. Então, vamos lá. Obrigada, gente. Nada, presidente. Vamos lá. A gente recebeu do Ministério do Turismo, no dia 22 de janeiro, um ofício circular, vou dar uma lida aqui para vocês, aos secretários estaduais e municipais de cultura. Assunto: ampliação do prazo para a prestação de contas da Lei Aldir Blanc. Prezados secretários estaduais e municipais de cultura, informamos que esta Secretaria Especial de Cultura está elaborando instrumento legal para a ampliação do prazo de prestação de contas, relatório de gestão dos entes federados para a União, possibilitando, por consequência, mais prazo para a realização dos projetos pelos artistas e demais beneficiários da Lei Aldir Blanc. O instrumento estava previsto para ser publicado juntamente com a medida provisória 1019 de 2020, mas o processo retornou para ajustes que estão sendo preparados por esta Secult. Comunicamos que o secretário especial de Cultura, senhor Mário Frias, tem tratado sobre o tema com as autoridades competentes. Trabalhamos para que, no início de fevereiro, tenhamos solução para esta demanda. Só para fazer aí um remember, no final do ano passado foi toda aquela correria para a gente fazer o pagamento dos recursos da Lei Aldir Blanc até o dia 31 de dezembro. No finalzinho do ano, soltaram aquela medida provisória dizendo que a secretaria, os municípios que já tivessem empenhado os recursos poderiam pagá-los durante o ano de 2021. Graças a Deus, a gente conseguiu, né, cumprir com a nossa meta e nós pagamos todo mundo. Acho que teve gente que recebeu, inclusive, no dia 30. Então, foi, assim, bem sofrido, mas foi pago. Só que, conforme essa prorrogação que o Ministério deu aí, a gente acabou ficando estamos aguardando as providências com relação à prestação de contas, tanto dos beneficiários do recurso, quanto a nossa prestação de contas enquanto município, porque a nossa previsão era dos beneficiários prestarem conta até abril, e a gente teria até junho para fazer a prestação de contas nossa enquanto prefeitura. E aí, então, este documento basicamente diz que eles estão entrando com essa solicitação, a Secretaria de Estado está entrando com essa solicitação para também ampliar esse prazo para a gente. Com isso, espero Deus que dê certo, a gente vai conseguir fazer a execução dos projetos com mais tempo, ao invés de estarem todos amontoados aí nos 3, 4 primeiros meses do ano, a gente vai conseguir dividir isso e diluir isso de uma forma mais homogênea. Esperamos que dê certo, que seja um pedido acatado, até porque nós estamos aí com essa questão do Plano São Paulo, então diversos eventos foram suspensos, a gente não pode mais executar nada de final de semana, enfim. Então, aqui eles dizem para que no início de fevereiro eles vão ter uma solução para a demanda, torçamos. Fazendo um ensejo aí também, né, aproveitar o momento, Joyce, até comunicar também ao secretário que todo esse processo da Lei Aldir Blanc... O Reinaldo Facchini depois pede a palavra, tá? Tá.
Tá, a gente abre para o Reinaldo primeiro, aí depois a gente já passa para o William Ponciano, que eu acho que ele precisa também dar uma palavra com a gente, mas só fazer um aporte aí da Léo Blanc. Ela foi um trabalho excelente, assim, e árduo, né, Joyce, e os conselheiros também que estão aqui, que fizeram parte desse comitê, e lembrando que esse comitê ele não diluiu, gente, então, assim, tranquilizem quem conhece aí os proponentes, os trabalhos, projetos, nós vamos voltar a nos reunir, esse comitê, até para tomar conta dessa prestação de conta do andamento desses projetos, porque a gente entende que muitos deles, inclusive, vão depender de espaços públicos, como previa a proposta de contrapartida, sem onerar o município, sem também deixar prejuízo para o município. Então, assim, eles não vão pagar o aluguel, mas também vão dar contrapartida gratuita, não vai cobrar público de nada, enfim. E a questão de ampliar o prazo, aí eu acho de extrema importância, porque é o que me lembra, algumas pessoas que chegaram até nós diziam que essas contrapartidas seriam com escolas, e eu, enquanto Secretaria Municipal de Educação, já informo, nós vamos entrar em sistema híbrido, só volta provisoriamente com 5º ano, presencialmente, e facultativo, os pais que acharem por bem enviar os seus filhos para a escola, e o restante das outras séries, tudo home office. Então, assim, vai dificultar a vida desses produtores também, que não vão ter público, vão ter que fazer formato online, se a depender das resoluções, mas eu também torço para que dê certo aí de ampliar esse prazo. O próprio Reinaldo, que vai falar em seguida, é um artista circense, eu não consigo, assim, né, o virtual possibilita muitas coisas, mas eu acredito que o presencial é muito forte na questão circense, um trabalho de praça, de escola, a gente não consegue ver outro apelo, né, assim, artístico, mas, enfim, não vou demorar muito não, porque senão a gente não consegue. Como que está o nosso tempo? Só para o Reinaldo poder falar com mais tranquilidade. Não, o meu é só uma observação, Tá, Almir. pode falar. Beleza, 2 minutos. Eu acho que seria interessante, nós temos membros novos, inclusive o próprio secretário, mas ele já creio que ele tem acesso. Para os membros novos, eu tentei achar aqui para passar o link, mas não consegui achar para onde tem acesso ao Plano Municipal de Cultura. Se puder, nas conversas. Nosso Drive tem tudo. Nosso Drive. Ô, Igor, você consegue compartilhar? Só para atualizar lá, deixar lá agora, só isso. Na descrição do nosso grupo, no grupo do Facebook, tem a descrição. Na descrição tem o link do Drive. E o Igor comentou aqui que ele vai subir também o link na próxima volta da reunião. Isso. Então, voltamos com o nosso secretário de Cultura, com a palavra, e aí a gente vai para os momentos aí finais. Belezinha? Obrigado, gente. Vamos até já.